Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, se cuidando e acreditando em dias melhores e principalmente estudando bastante, ok? Quero passar aqui para vocês algumas operações com radicais, né? Começando pela raiz de uma soma, depois soma de raízes e, no caso aqui, raiz de um produto, ok? Começando pela raiz de uma soma, pela enunciação da questão, a gente já imagina que é a raiz de uma soma. Então, vamos somar primeiro para depois encontrar a raiz, ok? Vamos somar o que deu 20, né? Raiz de 20. Lembrando que 20 não é um quadrado perfeito, portanto, não tem uma raiz exata. E para encontrar a raiz de 20, nós vamos fazer a decomposição em fatores primos de 20. Começando então pelo menor primo possível, que no caso aqui é o 2, que é o menor primo e, além de tudo, é o único número primo que é par, né? Lembrando a definição de números primos, é aquele número que só é divisível por ele mesmo e por 1, ok? Então, dando continuidade à decomposição de 20, vamos colocar 10, né? Porque 20 dividido por 2 é 10, ainda é possível 2, que vai dar 5, e 5 por 5 vai dar 1. Então, eu posso escrever o 20, né? Como sendo, por exemplo, aqui eu tenho 2 multiplicado por ele 2 vezes, isso quer dizer que é 2 ao quadrado, e aqui apenas o 5, né? Então, eu posso escrever o 20 como sendo raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 5, ok? E agora, como é que eu encontro essa raiz de 20? Eu posso simplificar um radical, né? No caso aqui, eu tenho uma raiz quadrada, né? Então, eu posso eliminar esse 2 com este 2, saindo assim o radical, né? Sempre que o índice for idêntico ou igual ao expoente do radicando, nós podemos fazer esse procedimento, simplesmente cortar um com o outro e sair o radical, eliminar o radical. Ou seja, o que vai ficar aqui? Vai ficar o 2 vezes raiz de 5. Então, vamos colocar este resultado aqui, né? Então, raiz de 20 é 2 raiz de 5, ok? E agora nós vamos à segunda questão, que é uma soma de raízes. Parece que é a mesma coisa, né? Aqui nós temos raiz de uma soma, nós somamos primeiro e depois encontramos a raiz. E aqui eu tenho a soma de duas raízes, que no caso eu vou fazer o contrário. Eu vou calcular a raiz primeiro, que no caso aqui é raiz de 16, que é 4, mais a raiz de 4, que é 2. Somando, teremos 6, ok? E agora nós vamos calcular a letra C, né? Que no caso é produto de uma raiz. Produto de uma... Raiz de um produto, desculpa. Raiz de um produto. Isto é a mesma coisa que produto de raízes também. Eu posso tornar esta raiz como sendo produto de raízes, né? Ou seja, eu distribuí o radical para os dois fatores, não é? O que vai dar a mesma coisa. Eu posso calcular primeiro a raiz e depois multiplicar os resultados, ou seja, raiz de 9 é 3 e raiz de 25 é 5 e o resultado será igual a 15, ok? Ou então eu posso fazer de outra maneira, multiplicando, né, os fatores, vai ser igual a raiz de 225, ou seja, 25 vezes 9, e calcular a raiz, né, de 225, que é 15, ok? Ou eu transformo este produto, ou eu transformo esta raiz em produto de raízes, porque aqui é raiz de um produto, então eu transformei em produto de raízes e calculo a raiz de cada um, né? E o resultado eu multiplico no final, certo? Tanto raiz de 9, que é 3, e raiz de 25, que é 5, multiplicando dá 15, que é o mesmo que eu calcular direto, né? Multiplicar e já logo colocar o resultado, se eu souber mentalmente, né?
Então, vamos à seguinte questão. Aqui eu tenho que represente na forma de expoente fracionário. Então, como é que vai ficar isso? Primeiro, você deve conhecer bem os elementos de um radical, né? Aqui eu tenho o radicando, o índice e o expoente do radicando. Eu quero transformar tudo isso em uma potência de expoente fracionário. Como é que fica? A base será o radicando, certo? Que é 2. Quem será o expoente? No caso é uma fração, mas quem será o numerador desta fração? Vai ser o expoente do radicando. Então, será 3 sobre 4, que no caso é o índice, ok? Então, o que eu fiz? Eu transformei um radical em uma potência de expoente fracionário. O numerador, no caso, é o expoente do radicando, e o denominador da fração será o índice, ok? E um outro exemplo também parecido, né? Aqui no caso eu tenho uma raiz quadrada de x mais y ao quadrado. Como é que eu transformo isto em uma potência com expoente fracionário? Eu tenho que identificar aqui quem é o índice, no caso é 2, né? Que a gente nem precisa escrever. Eu vou só escrever para vocês verem o que a gente vai fazer com esse índice, né? No caso, eu vou colocar o radicando como sendo a base, né? X mais y é a base desta potência e vai ser elevado aqui expoente, é um expoente fracionário, né? Que no caso o índice seria o denominador, ele é igual ao expoente do radicando, então vai ficar 2 sobre 2, ok? E 2 sobre 2, ou 2 dividido por 2 é igual a 1, né? Então será x mais y elevado a 1, que é igual a x mais y, ok? E agora, como é que a gente vai calcular esse restante aqui? Vamos lá, calcular agora, simplificando radicais, ok? Nós vamos simplificar esses radicais. No caso, eu dei os exemplos mais simples possíveis, né? Que eu tenho, no caso, 12 ao quadrado e é uma raiz quadrada, né? Eu tenho o índice 2, né? Eu tenho o índice aqui que é 2, porque é uma raiz quadrada. Vamos colocar o 2 aqui. Neste caso, basta eu simplificar o índice com o expoente do radicando. O índice é 2, o radicando também é 2. No caso, o expoente do radicando também é 2. Basta cortarmos porque são iguais e o radical sai, né? Qual é a resposta aqui? 12, né? Porque se eu tirei o radical, ficou 12 sozinho. Eu posso fazer também de outra forma, né? O 12 ao quadrado é, no caso, raiz de 144, né? Se eu não cortasse, eu faria desta forma aqui. O raiz de 12 multiplicando 12 elevado ao quadrado vai ser 144, né? E qual que é a raiz de 144? É 12. Então, eu posso fazer de duas maneiras, ou cortando o índice com o expoente do radicando, né? O que vai sair o radical, ou eu calculo efetivamente, elevo 12 ao quadrado, que vai dar 144, raiz, né, de 144, e a resposta será 12 também, ok? Aqui eu já tenho, semelhante ao exercício anterior, né, do x mais y, aqui eu tenho a mais b. Esse a pode ser qualquer valor, qualquer número natural ou inteiro, e o b também. Então, é raiz quadrada de a mais b ao quadrado. Eu quero simplificar esse radical. O que eu faço? Aqui, como é raiz quadrada, subentende-se que tem 2 aqui. Vamos cortar, né? 2 com 2, e o radical vai sair, né? Vai ser eliminado, e a resposta será a mais b, ok? Então, por hoje é só. E é isso aí, gente. Tudo de bom para vocês.